Que a paz de Cristo, baseada na justiça de Deus e motivada pela ação do Espírito Santo, estejam com todos e todas nós. Amém. Cara comunidade, prezados irmãos e irmãs na fé, hoje nós celebramos aqui, como em vários lugares do mundo, a chamada Semana da Oração pela Unidade Cristã, que é um evento ecumênico celebrado pelas igrejas em todo o mundo, as igrejas que compõem o chamado Conselho Mundial de Igrejas, e aí nessa celebração inclusive com a Igreja Católica Apostólica Romana. São celebrações conjuntas, são orações, palestras e um testemunho público destas igrejas que querem se reconhecer como unidas, como uma única igreja de Jesus Cristo. É uma afirmação da nossa unidade, respondendo ao chamado de Jesus Cristo. Nessa mesma oração que nós lemos hoje no Evangelho, Jesus Cristo conclama o seu povo a permanecer unido. Essa unidade, no entanto, ela é composta por diversidade. Assim como o apóstolo Paulo dizia, a igreja é como um corpo, o corpo de Cristo que tem diferentes partes. Cada igreja, cada parte desta igreja tem o seu dom, tem o seu talento, tem a sua tarefa, sua própria identidade, uma ênfase especial, seu contexto diferente. O ecumenismo, portanto, é a unidade entre as partes diferentes que se reconciliam. O ecumenismo é a unidade reconciliada da diversidade. O tema deste ano, proposto para a Semana da Oração pela Unidade Cristã, vem lá cada ano é uma igreja de algum lugar do mundo que propõe. Este ano vem da Igreja Cristã na Indonésia. Na Indonésia, eles sugeriram então a temática baseada no versículo de Deuteronômios, ou no texto todo de Deuteronômios 16, 11 a 20, enfatizando o lema: procurarás a justiça, nada além da justiça. Com isso, a Igreja da Indonésia nos encoraja a pensarmos a unidade desta igreja baseada na prática da justiça. De fato, nós podemos ser críticos em relação à falta de unidade da igreja cristã em todo o mundo. Há uma escandalosa divisão, diversas igrejas que são assim chamadas exclusivistas, ou seja, que acreditam que somente elas são as igrejas verdadeiras. Há, evidentemente, diversas igrejas que, como dizia Lutero, servem mais ao Deus Mamon do que a Jesus Cristo. Mamon, esse Deus Mamon é o Deus do dinheiro, uma igreja baseada na lógica do mercado, de que tem que dar lucro. Esses dias, inclusive, saiu uma notícia de que o Ministério Público reconheceu uma igreja aí como fugindo da sua finalidade, porque os pastores estavam sendo cobrados por produtividade em termos de contribuições, e se não atingiam metas, eram demitidos. E o Ministério Público considerou isso um desvio da finalidade desta igreja. É difícil testemunhar a unidade e vivenciar a paz também quando vivemos num mundo onde não há relações sociais justas, onde não há uma preocupação por relações sociais equilibradas entre as pessoas, e principalmente entre as pessoas com a criação de Deus. Então, o primeiro tema que eu sugiro para essa nossa reflexão de hoje é que nós precisamos testemunhar no mundo aonde há
falta de unidade entre as igrejas cristãs. O segundo tema que eu trago relaciona-se com o tema escolhido. Até pedi para o Jefferson colocar o banner do tema do ano de novo aqui, para nós nos recordarmos um pouco disso. Vocês veem que o versículo guia para a nossa reflexão é justamente o versículo do texto bíblico lido hoje: deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. O tema central é o mesmo do ano passado: igreja, economia e política, essa junção tão complicada de temas que Lutero reconhecia que faziam parte das chamadas 3 ordens da criação. A criação de Deus tem essas 3 ordenações. Na primeira ordenação, que é a chamada igreja, a igreja tem a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Na segunda ordenação, que é a economia, há responsabilidade por parte de todas as pessoas de manter um tipo de organização e produção que distribua com justiça os meios de sustento da vida. Ou seja, a economia deve, de acordo com Lutero, organizar e produzir com distribuição justa dos meios da vida. E por último, a política, que para Lutero devia zelar pela boa convivência entre as pessoas. Todos nós fazemos parte dessas 3 esferas, como cidadãos, como pessoas cristãs, e Deus mesmo age através dessas 3 esferas. Hoje em dia se tem uma mentalidade de que Deus só diz respeito à igreja, não entra em política, não entra em economia, ou que se a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente não pode misturar nem com política, nem com economia. E isso é justamente o que a ESLB queria propor como crítica, para que nós pensemos que a nossa mensagem cristã para o mundo deve sim ter um impacto para como nós nos organizamos em termos de economia e de relações políticas. A tarefa destes cidadãos, de governantes, inspirados pela fé, é de promover a paz e o bem-estar de todas as pessoas. Assim Jesus dizia: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Esta paz de Jesus, que ele afirma ser diferente da paz do mundo, é a chamada paz shalom. Essa palavra do hebraico, shalom, é uma concepção muito ampla de paz. Às vezes, e assim Jesus criticava uma visão diminuída de paz, como se paz fosse simplesmente ausência de conflitos. Para Jesus Cristo, paz inclui felicidade, mútuo entendimento entre as pessoas, bem-estar espiritual, físico, social, econômico e político das pessoas, das famílias, dos grupos sociais, das cidades, de todos os povos. Paz, shalom, como Jesus reconhecia, é uma concepção integral da dádiva e da bênção de Deus, que nos atinge e nos conclama em todas as esferas da nossa vida. A ESLB considera como irmãs gêmeas da paz a não violência, a justiça social, igualdade, distribuição de recursos e inclusão, a relação da paz com a verdade, principalmente numa sociedade que prolifera mentiras como estratégia política, onde as pessoas já não encontram mais uma base comum para compreender a vida e a sociedade. E por último, paz e amor, ou seja, paz e não violência, paz e justiça,
paz e verdade, paz e amor. Nós então temos um contexto onde nós podemos com muita propriedade dizer que a paz de Jesus é uma palavra crítica para o que acontece no mundo hoje. Um mundo que carece de solidariedade, de empatia, de perdão, de reconciliação, de acolhida daqueles e daquelas que precisam. O Evangelho de hoje para nós, a boa notícia de hoje para nós e para todo mundo é o envio do Espírito Santo, o Pentecostes. No Pentecostes, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam com medo, trancados dentro de casa, sem saber o que fazer pela ausência de Jesus que havia lhes deixado e foi para os céus. E os discípulos estavam desorientados, sem saber o que dizer, sem saber como fazer. Jesus havia prometido em sua última oração que iria dar, além da sua paz, ele também iria enviar o Espírito Consolador, o Espírito Auxiliador, o Espírito que empodera as pessoas a abrirem a porta e saírem ao mundo pregando a palavra de Deus, falando sobre o seu convite a um reino de justiça e paz. O Espírito desperta os dons em cada um de nós, que nos capacita a realizarmos a tarefa a qual nós somos todos chamados e chamadas. O discípulo, o Espírito impulsiona, empurra a sua igreja porta fora para entrar no mundo em todas as esferas da criação de Deus, como indivíduos que somos, mas como comunidade cristã. O Espírito de Deus é a presença viva de Deus nas nossas vidas, em cada um de nós. Nós, luteranos, vocês bem sabem, nós temos uma certa rigidez, um pouco germânica, né? Nós somos durões assim, emocionalmente um pouco frios, né? Na verdade, os protestantes tradicionais são um pouco mais frios nesse sentido de vivência da sua fé, do ponto de vista emocional, porque a tradição protestante é uma tradição muito racional, né? Ela surgiu numa época em que Lutero foi um desses que dizia: se eu não for convencido pela minha consciência, então eu não posso concordar. E assim é parte da nossa identidade que nós somos muito racionais na nossa leitura dos textos, na nossa compreensão das Escrituras, e se nós não formos convencidos pela racionalidade, a mensagem não vai fazer sentido para nós. Portanto, na nossa experiência, nós usamos pouco o nosso corpo, nós percebemos pouco a presença de Deus no nosso dia a dia. Como diz um teólogo, nós somos cristocêntricos, a gente coloca Jesus Cristo como centro da nossa mensagem e por vezes nós esquecemos de reconhecer a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu digo que nós precisamos nos pentecostalizar um pouco mais. Nós precisamos pentecostalizar esta nossa igreja. Nós precisamos deixá-la mais carismática, não no sentido que está por aí, mas no sentido de reconhecer esta palavra carisma, que vem do grego, que significa dom. Carisma é dom, e no batismo, como nós vimos hoje, cada um de nós recebe este Espírito Santo, e este Espírito Santo de Deus suscita um dom especial em cada um de nós. Nós todos somos carismáticos, pessoas batizadas. Todos vocês têm um dom
muito especial. Por isso nós precisamos estar atentos a nossa igreja, porque os carismas, os dons, não podem servir para criar divisão, não podem servir para criar exclusão, como acontece por aí, umas igrejas que os que tiveram a experiência de falar em línguas são superiores aos que não tiveram. Não, a experiência dos dons do Espírito não pode gerar relações de superioridade entre a fé de uns e inferioridade da fé dos outros. Não pode julgar, não pode gerar julgamento sobre a experiência dos outros. Não, estes espíritos são espíritos que geram divisão, discórdia. O Espírito Santo de Deus só gera unidade e justiça. Como nós vivenciamos os nossos carismas, os nossos dons? Como vivemos ele no nosso dia a dia, no nosso corpo, na nossa alma? O Espírito de Deus toca em cada um de nós através da inspiração que nós recebemos. Alguns compõem, outros criam obras de arte fabulosas, outros escrevem, outros pintam, outros cantam lindamente, utilizando o seu dom graciosamente dado por Deus. Outros têm uma sensibilidade específica, talvez para a prática do cuidado, para a solidariedade e amor com quem precisa. Quando a gente sente, não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de cuidar, de me manifestar nessa situação, é o Espírito que fala em cada um de nós, é o Espírito de Deus que nos move para agirmos com essa solidariedade, esse espírito de autodoação. Também no trabalho, profissão, cada um de nós é impulsionado a servir, a colocar essa nossa potencialidade, essa nossa genialidade a serviço de Deus. Alguns trabalhos que a gente diz, aquilo só pode ter sido fulano que fez, porque é muito bom nisso. Nós temos que convidar o Beltrano, porque ele sabe fazer isso muito bem. É ali que mora o dom de Deus, a ação do Espírito que nos leva a construirmos a justiça. Por fim, o Espírito, ele sempre age para criar justiça e paz. Justiça e paz nessa perspectiva ampla do Shalom. Ele é um vento forte que sopra mudança na nossa sociedade. Sopra como uma tempestade, como um tufão que destrói as relações injustas que existem e constrói coisas novas. O Espírito nos usa, sim, cada um de vocês, cada um de nós, para promover esta paz, Shalom, e esta justiça. No entanto, Jesus diz, nós precisamos pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que nós pedirmos nos será concedido. Que neste dia de Pentecostes nós possamos orar a Deus em nome de Jesus Cristo, para que cada um de vocês, cada uma de vocês receba e desfrute e ofereça ao mundo esses dons graciosos que são vocês e que carregam consigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.